terceiro passo é estabelecer metas. E estabelecer uma meta para um negócio, para uma padaria ou para um negócio mais sofisticado que você tenha é muito importante porque isso vai te dar o norte. Então vamos falar de uma empresa, uma multinacional, de repente, que tem uma meta de receita de 1 milhão. Tudo bem, a meta de receita é bater 1 milhão em dia 31 de março. Se conseguiu bater essa meta em abril, foi pior do que o planejado. Se conseguiu bater essa meta em fevereiro, foi melhor do que o planejado. E se conseguiu bater essa meta no dia 31 de março, foi conforme o planejado. Ou seja, uma pessoa, uma empresa, qualquer coisa na sua vida, você só consegue avaliar se está bom ou está ruim conforme uma meta, um planejamento. Então eu te digo essa dica, desde o começo tenha o hábito de ter metas. Mas não adianta você ter uma meta que não seja palpável, não seja uma meta que dê para bater. Não adianta. Não é um sonho, é uma meta. E justamente não adianta você entrar num negócio e falar, vou bater Black Diamond em 2 semanas. Não dá, não existe como. Justamente começa dos primeiros degraus, e justamente depois dos primeiros degraus você vai entender muito bem como você pode fazer um planejamento. E a partir daqui eu vou te ensinar como fazer um planejamento a partir do começo, a partir do primeiro título, e depois disso você vai fazer o planejamento baseado em outros parâmetros. E justamente o primeiro título que você tem é o Star 1000. O Star 1000 que você precisa é o primeiro título, e para você fazer o primeiro título, justamente você precisa exatamente desse desenho. Você, o seu primeiro parceiro de negócio de um lado, o primeiro parceiro de um outro lado. Ou seja, 1000 de um lado, 1000 do outro, está 1000. Ótimo! Você bateu a primeira meta. Só que aí que tá, você precisa fazer um planejamento para essa primeira meta. E como você vai fazer o planejamento dessa primeira meta? Você vai fazer aqui o estudo dessa meta baseado, você pode se basear em estatísticas suas, só que geralmente no começo você não tem estatísticas suas. Você pode pegar estatísticas de pessoas que estão há mais tempo, ou você pode utilizar até o MVP. No MVP diz que a cada 5 pessoas, uma vai entrar no seu negócio. Ou seja, 20% você vai ter de aproveitamento. A minha estatística, 10%, a cada 10 que eu convido, uma entra. Pode ser que a sua seja melhor ou pior, mas no começo, como você não tem, vamos trabalhar com a minha, que é uma meta um pouquinho mais pessimista do que a do MVP. E justamente fazendo 10%, esse percentual mágico, a gente vai conseguir chegar justamente num plano de ação muito efetivo para você bater sua primeira meta. Ou seja, a cada 10 convites que eu faço, uma me dá um bolo, e a cada 10 pessoas que eu convidei, que assistiram, uma cadastra. Significa exatamente o quê? Quantas pessoas eu vou convidar para conseguir bater meu Star 1000? Se seguir esse parâmetro e essa média, para eu ter uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro, eu precisarei de 22 convites. 22 convites, justamente, é um parâmetro médio, conforme esse planejamento de 10%. Pode ser pior, como pode ser também melhor. Mas vamos trabalhar com 22. E aí que tá. Com 22, eu posso bater meu Star 1000, só que aí a gente vai fazer um link com o passo anterior, que é o quê? Cria uma agenda. Onde quando você cria uma agenda, você vai saber quantas vezes na semana você vai fazer Monavi. Digamos que você faça Monavi 3 vezes na semana, conforme o seu planejamento. E digamos que nessas 3 vezes na semana você vai ter um convidado por cada dia. Significa o quê? Se você precisa de 22, só que você só faz 3 vezes por semana, significa que na primeira semana você chegou a atingir 3 pessoas. Na segunda semana você atingiu 6. Na terceira semana você atingiu 9. Quarta semana você atingiu 12. Quinta semana você atingiu 15. Sexta semana você atingiu 18. E na sétima semana você atingiu mais ou menos 22, no caso 21. Ou seja, então, seguindo todos os parâmetros do nosso plano de ação, a gente vai bater esse Star 1000 a partir da 7ª semana. Significa exatamente o quê? Você que vai avaliar se isso é bom ou é ruim para o seu negócio. Tem pessoas que falariam para mim, Vitor, é muito demorado. Tem pessoas que diriam ok, ou teriam que ter pessoas que falariam muito rápido. Você que vai avaliar. Aí a dica que eu dou para você é o seguinte, se você achar que isso daqui é muito demorado, na 7ª semana, quase no final do segundo mês você bater seu Star 1000, você tem 2 formas de melhorar isso. Ou você aumenta as vezes que você faz na semana, ou você vai convidar mais pessoas nas reuniões que você fizer. E com isso você vai conseguir acelerar o processo. E com certeza você vai conseguir, de repente, bater sua primeira meta do Star 1000 mais rápido do que o nosso planejado. Porém, você entende a importância de ter um planejamento, de ter uma meta? Porque aí a gente vai ter um alvo e vai trabalhar baseado em um alvo. E isso é muito importante. Tá bem? Então essa aqui é o terceiro passo, é a dica que eu dou para você. Estabeleça uma meta, mas justamente baseado em um plano de ação. E a partir dos próximos passos que você tenha, um bronze e um silver, você vai basear isso nas metas das pessoas e também nas suas atividades geradoras de renda. Então, terceiro passo, estabeleça metas.